Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema é ataque de cães. Eu recebo aqui no estúdio 3 convidados que têm muito o que nos ensinar. Eu começo as apresentações com o vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Comissão Especial de Saúde Animal e vice-presidente da Comissão Permanente dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eu recebo também Bruno de Castro, que é zootecnista, especialista em comportamento animal, adestrador. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sérgio. E para completar o time de entrevistados, o doutor Reinaldo Veloso, advogado, professor, biólogo e ambientalista, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB. Seja bem-vindo. Agradeço a gentileza do convite. A cada novo caso de ataque de cães, surgem discursos polêmicos. De quem a culpa, como prevenir, como agir. Existem leis sobre o tema, mas ainda falta a conscientização da posse responsável. As cenas são assustadoras. Pessoas e cães são alvos dos ataques. Um problema que não está relacionado com a falta de leis, mas sim com o respeito à legislação vigente e com a posse responsável. Muitas pessoas insistem em deixar os cães soltos nas ruas. A responsabilização civil, por parte do dono do animal, será discutida para reverter essa situação. O caso da escritora e poetisa Rosiana Murray, de 73 anos, chocou a sociedade. Ela foi atacada na rua onde mora, em Saquarema, na região dos Lagos, por 3 cães da raça Pitbull. E teve que ser transferida de helicóptero para um hospital do Rio de Janeiro. Rosiana perdeu um braço, uma das orelhas e ficou com diversos ferimentos. Ela recebeu 250 pontos cirúrgicos pelo corpo e 13 dias depois do ataque recebeu alta do hospital. Os animais foram apreendidos. Eu estou voltando viva, estou voltando alegre, cheia de planos, isso eu sei, né? E eu vou voltar a esse hospital para fazer os curativos e eu vou voltar a esse hospital sempre. Que ficou em mim. Bom, depois dessa matéria, vereador, eu queria que o senhor explicasse para a gente justamente essa posse responsável, né? Nós temos leis, nós temos orientações com relação a um bom convívio na sociedade, mas por que esses casos acontecem tanto? Infelizmente, Sérgio, a gente percebe que as pessoas são muito permissivas. Elas acham que o espaço delas acaba abrangendo o espaço do outro, quando não. A gente tem os nossos deveres, nós temos os nossos direitos, e se as pessoas estivessem mais atentas aos seus direitos, aos seus deveres, certamente nós, não só falando em relação aos animais, mas entre os seres humanos também, nós teríamos uma convivência muito mais harmônica, muito mais pacífica. E é isso que a gente espera, que é o viver em sociedade. Bruno, embora muitas pessoas ainda falem em relação aos animais, os responsáveis precisam ter um novo comportamento, né? Precisam ser responsáveis, né, pelas ações dos seus cães. Independente de ser um poodle ou de ser um fila brasileiro, você tem que ser responsável por qualquer ação do seu cão. E você tem que se capacitar para isso, né? Não é você pegar um cão no abrigo, comprar um cão e andar com ele pela rua. Não é só isso. Você tem que se capacitar para principalmente ter um cão de grande porte, um cão com poder de agressividade grande. Doutor Reinaldo, a gente sabe de todo o bastidor aí com relação à lei, né? A gente precisa entender o que significa essa responsabilidade civil. É verdade. É preciso que, em primeiro lugar, as leis sejam cumpridas, a gente tenha uma fiscalização mais eficaz, é preciso que se pare de criminalizar as raças, como no passado foi o Rottweiler, foi o Fila, mais preteritamente foi o pastor alemão. Então é preciso que antes que se pense em criminalização da raça, se cria uma cultura de obediência às leis. Hoje, quando acontece esse tipo de ataque, todo mundo pensa logo em querer prender o autor ou matar o animal. Não é uma coisa nem outra. O animal tem que ir para um lugar decente, o autor tem que ser destituído dessa posse desse animal. E se pensar também, antes disso, criar uma cultura da responsabilização civil, que é todo dono e obrigar, como diz o Código Civil, o artigo 936, não sei o que estou dizendo, o nosso Código Civil, todo dono de animal, ele tem que indenizar qualquer dano que esse animal venha provocar. É preciso que tenha essa cultura. Antes de prender, tem que se atacar o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. E a responsabilidade está aí. É uma lei, basta executar a legislação.
É justamente sobre isso que eu queria perguntar para o senhor. Nós temos leis, né, aqui na Câmara, de sua autoria, enfim, de outros vereadores também. A gente queria poder entender em que pé que nós estamos com relação a esse assunto. Infelizmente, eu tiro por mim, a gente acaba aprovando algumas leis, mas que ou não são implementadas, mas não há fiscalização. Por exemplo, eu tenho uma lei já de 2021 que coloca direito dos animais e cuidado dos animais na grade curricular dos alunos do município dentro de ciências. A gente tenta, a muita custa, colocar essa lei para ser regulamentada, o executivo não regulamenta e, com isso, a lei não sai do papel. E, é claro, quando a gente tiver crianças que são multiplicadoras dentro da sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos, eles vão trazer ensinamentos que vão ser fundamentais para a população de uma forma geral e a gente espera que sejam adultos mais conscientes. Então, a gente percebe, em outro diapasão, não existe fiscalização. Existem muitas leis, mas a prefeitura não fiscaliza, como o doutor Reinaldo Veloso falou anteriormente. Tem o Código Civil e nós fizemos uma lei e que, do ponto de vista administrativo, aquele animal que causar um dano, o tutor tem que responsabilizar aquela pessoa que foi vítima, ou o tutor do outro animal que foi vítima de agressão daquele animal. Só que, cadê a fiscalização? Cadê o agente da prefeitura? Cadê a prefeitura atuando? Então, com isso, a gente fica muito capenga. Se a gente tivesse realmente as leis sendo aplicadas e sendo fiscalizadas, a gente teria um outro panorama na cidade do Rio. Bruno, quais são os sinais de um possível ataque? Ou seja, de que forma uma pessoa que está passando pela rua deve se comportar numa situação dessa? Olha, voltando aqui um pouquinho nessa questão das leis, eu acho que sim, a gente tem que fazer cumprir as leis, com certeza. Agora, a gente tem que também educar a população dessa forma que essa questão que você levantou aí agora, o que a gente pode fazer numa situação dessa, né? Lógico que não existe uma receita de bolo, senão a gente colocaria isso aí na tela e todo mundo já sabe o que fazer, a gente não teria mais problema. Não, não é assim. Um cão, ele, na hora que ele parte para cima de uma pessoa, para cima de um outro cão, para cima de uma criança que seja, ele está numa atitude predatória. Tá? O cão é um predador. Então, uma pessoa que corre, uma pessoa que grita, uma criança que corre ou um cão que foge, virou presa. Você assume uma postura de presa, né? Logicamente que não é regra, mas se você conseguir, e é muito difícil, você ficar calmo numa situação dessa, né? Como eu tenho uma grande amiga minha que foi atacada por um cão há muitos anos atrás, e esse ataque só cessou quando ela teve a consciência de fingir que estava morta. Ela ficou quieta. E o cachorro, em questão de segundos, ele parou o ataque, né? Mas eu sei que é muito difícil isso, é muito difícil. Então, não basta a gente ter isso em mente, né? Porque na hora a gente entra em pânico, logicamente, né? Agora, tem sim, como o doutor falou, a gente tem que criar penas e sanções para que essas pessoas, donos desses cães, além de serem educados para terem a posse responsável desses cães, essas pessoas paguem essas penas caso ocorram fatos como esse aí. Doutor Reinaldo, o caminho então seria educar os humanos, é isso? Não é só a punibilidade, né? Nem a área penal e a área civil elas têm que atuar. Mas como muito bem colocou aqui o vereador Marcos Paulo, você tem que criar no cidadão de amanhã o amor e o respeito pelos animais. Você tem que ter um projeto de políticas públicas para os animais. No Brasil, linkando até o governo federal com os municípios, que são os executores, com políticas públicas que contemplem conscientização para os adultos, é importante, como nos clubes de serviços, Rotary, Lions, clubes sociais, clubes esportivos, e a educação. Educação nas escolas. É importante criar, como eu disse, no cidadão de amanhã, o amor e o respeito pelos animais. Eu saúdo aqui a iniciativa do parlamentar. É importantíssimo isso. Se você, num Brasil como o nosso, grande população, carecendo de informação, carecendo de educação, é importante um investimento muito grande nesse campo. Claro que a punição é eficaz, mas se você não educar, você não cria mudança de mentalidade. Uma sociedade só muda com mudança de mentalidade. Vereador, de que forma todo esse cenário pode favorecer a criação de políticas públicas, de leis e de uma nova consciência?
Eu entrei com um projeto de lei aqui no município para que realmente o animal, e aí eu deixo muito claro, não é a raça agressiva, é o comportamento agressivo do animal. Às vezes nós temos um animal de médio, grande porte, extremamente dócil, e um animal de pequeno porte que tem um comportamento agressivo, e raças que são consideradas agressivas, os animais extremamente dóceis, e vice-versa. Raças que têm os animais considerados dóceis e o animal é agressivo. Então é importante, nesta lei que a gente está tramitando aqui, e a gente espera que possamos aprová-la, a gente fala em comportamento agressivo do animal. E é claro, as pessoas precisam ter a consciência da sua responsabilidade. Esses casos que nós percebemos de ataques a outros animais ou a pessoas, geralmente se dá pelo comportamento negligente, a situação de que aquele tutor não está tendo a guarda responsável daquele animal. E a gente tem que deixar muito claro que o animal nunca é o culpado, sempre será vítima em situações como essas. Quem é o culpado é o tutor daquele animal que foi negligente e que deixou aquele animal solto, como no último caso lá em Saquarema. Quer dizer, o animal, ele não entende que ele não pode sair, que ele tem que ficar dentro de casa, o instinto dele é um instinto de animal, claro. Então, a gente precisa de ter o ser humano cumprindo o seu papel. E isso acontecendo, a gente vai ter realmente uma sociedade que tenha menos acidentes, que tenha menos ataques de animais, e é isso que a gente espera. Bruno, o que é um cão sociável? Olha, a gente hoje em dia tem até por iniciativa da Confederação Brasileira de Sinofilia, a gente tem o teste do cão sociável, que é composto de 7 exercícios que avaliam a sociabilidade e obediência básica, né? Que todo proprietário de cão, todo dono de cão precisa ter, independente do porte e tudo mais. Você leva seu cachorro, você anda com ele na rua, você vai num local onde tem várias outras pessoas. Você tem que ter um cão que não fique latindo, que não incomode, não só nessa questão de agressividade, mas já que você pode levar um cão hoje num supermercado, num shopping, esse cão tem que saber se comportar ali dentro. Né? Tem que ser um cão sociável. Então, a CBKC, através do Conselho Nacional de Adestramento, criou esse teste, que já existe em outros países, onde são avaliadas a sociabilidade e obediência básica. E esse cão, sendo aprovado no teste, ele ganha um certificado de cão sociável, que pode, no futuro, ser usado até como certificação para convívio dentro de shoppings e de mercados e tudo mais, diferente do que é hoje. Porque hoje você abre portas para todo mundo e não cobra a responsabilidade de ninguém. Doutor Reinaldo, qual o tipo de demanda que vocês recebem na OAB com relação a esse tema? Olha, ultimamente tem até um fato novo aqui para trazer para vocês. Veja só como é a história, né? O brasileiro tem que ser estudado. De uns 20 dias para cá, triplicou o número de solicitações para adoção de pitbull. Todo mundo quer um leão vigiando a sua casa, equivocadamente. Por que a gente está orientando quando as pessoas perguntam isso? Aquele que vai fazer a doação do pitbull, quando você vai receber, você assina uma série de documentações com os pré-requisitos necessários para adoção. Além desses pré-requisitos, a gente recomenda um termo de responsabilidade. Porque quando você adota um Rottweiler, um Pitbull, um Fila, um pastor alemão, é diferente você adotar outro tipo de raça que, por si só, por sua própria natureza, tem até um pouco menos de agressividade. Então, essa responsabilidade é importante que quem queira adotar, assuma. Porque a situação ela vem se transformando no Brasil. Isso não é só no Rio de Janeiro, não. A gente tem notícia de São Paulo, Paraná, a gente tem notícia de Goiás também, que os ataques não só de pitbull, mas até de cães considerados de raça mais amena, eles vêm acontecendo. O que isso quer dizer? O que isso projeta para a gente? É a má criação do cão. É o maus tratos que o cão vem cometendo. Nesse de Saquarema, nós estamos em contato com o Ministério Público Local. No primeiro momento, eu não tenho dados ainda concretos para isso, mas parece que os cães eram muito maltratados lá. Parece que não davam água quando tinham que dar, não tinham alimentação decente. Mas
Essa é a demanda que a gente tem hoje, desse tipo de reclamação e essa surpresa em querer adotar o cão, porque o cão é considerado leão, e não é. Leão é o ser humano que adota erradamente o cão e provoca esse tipo de atitude, porque ninguém nasce para machucar, ninguém nasce, só o ser humano. Todas as outras espécies, elas nascem de forma divina, né? Para ter seu toque de vida natural. O ser humano é que cria corretamente ou cria incorretamente cada espécie dessa. Bom, Câmara Rio Debate vai para um rápido intervalo e já volta. Fique com a gente. Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os ataques de cães. Bom, no bloco anterior, o doutor Reinaldo falou da questão da adoção de cães da raça Pitbull, mas a gente sabe que muitas pessoas, por falta de informação, podem abandonar esses cães achando que essa é a saída ou até mesmo fazer maus tratos, não é isso, vereador? Infelizmente, nós recebemos muitas denúncias de animais que foram abandonados. A população acaba maltratando aquele animal, dando paulada, jogando pedra, pessoas até querendo linchar aquele animal e que ligam para a Central 1746 da Prefeitura e o atendente fala, olha, nós não temos o serviço de resgate de animal que está em via pública e, claro, correndo o risco de ser morto e ainda de causar acidentes ou até mesmo matar uma pessoa. E nós já estamos cobrando há muito tempo, porque não adianta dizer que o problema não é da Prefeitura. É claro que o problema é da Prefeitura. Temos um caso ali no Fundão que o animal chegou a morder professores, chegou a morder alunos, funcionários, e que nós cobramos da Prefeitura, ela não resgatou o animal e depois tivemos a notícia de que o animal foi morto. Então não pode ser dessa forma. O que a gente entende é que tem que ter o cuidado e a Prefeitura, sim, tem que cumprir o seu papel, que é o poder público atuando, resgatando aquele animal, levando aquele animal para um local seguro e deixando a sociedade, até mesmo aquele animal, bem e com segurança. E o que a gente percebe também é que o número de casos de abandono, de maus tratos, infelizmente, aumenta ano após ano. O Linha Verde do Disque Denúncia tem muitos relatos e que recebe a notificação, passa para os órgãos competentes, mas que, infelizmente, não há solução. E os animais ficam aí pela rua, atacando, sendo agredidos, sendo mortos e podendo até causar tragédias. Bruno, que tipo de orientação você poderia dar para a pessoa que tem um animal, independentemente da raça, para socializar esse animal? Ou seja, é muito importante que isso comece cedo, né? Sim, a gente pensa muito, né, e as pessoas têm isso em mente, que basta você trazer o cão para sua casa, dar amor e dar carinho, que você vai ter um cão maravilhoso, perfeito. Não, não é assim. É um animal, é um bicho, a gente está lidando com um bicho. E eles têm a percepção deles do mundo. Quando eu estava ali na presidência ali no Rio, eu já vinha fazendo esse trabalho antes, a gente fez um trabalho de socialização dos cães lá do Garra, que é uma ONG de proteção animal, ali em Paciência, e a gente preparava tanto cães adultos como principalmente os filhotes, né? Porque você está num sítio, lá no meio de Paciência, no meio do nada, com filhotes pequenos crescendo ali, sei lá quanto tempo, quantos meses ou talvez anos esses filhotes vão demorar para arrumar um lar. De repente esse cachorro sai para um apartamento em Copacabana, desce na rua cheio de ônibus passando gente pra caramba, a tendência é que ele seja um cão reativo, porque ele vai reagir àqueles estímulos e acaba mostrando agressividade. Então não é só questão de pitbull, de rottweiler e tudo mais. Todo cachorro tem que ser modelado, tem que ter os comportamentos modelados para um convívio em sociedade, né? A gente não está criando cachorro para a gente dentro do apartamento, não é só com amor e carinho. Eu tenho que estar com o meu cão preparado e eu tenho que estar preparado para ter controle desse cão em todo tipo de ambiente. Doutor Reinaldo, como é que se resolve essa questão da obediência da legislação em vigor? Pois é, mais uma vez a gente volta aqui para o início do que a gente está debatendo antes, que é a falta de cumprimento da legislação, né? O Brasil tem que deixar de ser um país faz de conta e para só ter fiscalização, as leis têm que ser cumpridas. O abandono, por exemplo, está enquadrado com maus tratos, lá na Lei 9605/98, que é a Lei de Crimes Ambientais, com previsão agora aprovada pelo Congresso Nacional de 2 a 5 anos. Só que lá no final da punição vem escrito assim, e multa. E ninguém fala na multa. Muitas vezes os colegas não pedem no processo, o MP não pede, e a coisa não vai adiante. Então, acho que a estratégia
tem que ser trocada. A estratégia não é só pedir a prisão de quem provocou maus tratos, porque muitas vezes não acontece. É atingir, como a gente já falou, no órgão de maior sensibilidade do ser humano, que é o bolso. É procurar aumentar essa multa e trabalhar paralelamente com isso no que a gente já falou anteriormente aqui, e o vereador Marcos Paulo colocou muito bem. Temos que trabalhar na educação. Você não trabalhar na educação, é um tripé, né? Você tem que ter educação, a conscientização para os adultos, que isso acontece também com os adultos, e você tem que ter uma punição exemplar. A hora que a gente conseguir trabalhar nesse tripé, a gente vai conseguir avançar. Enquanto isso, fica muito difícil. A gente não tem solução a curto prazo. Vereador, de que forma essa fiscalização poderia ser mais efetiva? O que está faltando? Ou seja, nas praças, quem faria essa fiscalização? Como deveria ser a abordagem? Eu tenho aqui um projeto de alteração da lei orgânica que colocaria a Guarda Municipal incumbida de fiscalizar, porque ela já está em tudo quanto é local. É claro que com esse PELON, ela acaba tendo poder de multa, parte do que for arrecadado vai para investimento na própria Guarda Municipal, e aí, é claro, a gente tendo a conscientização, a educação, e se o indivíduo transgredir, tendo a fiscalização e a punição, com certeza a gente consegue fazer esse cerco. E é claro, a Guarda Municipal, em termos de município, seria o órgão específico e que está em todo e qualquer local da cidade que poderia fazer muito bem esse papel, que é um papel que hoje não existe e que, infelizmente, a gente vê em praças, em parques, na rua, o animal andando solto. E aquela pessoa, aquele tutor, não coloca pelo menos o que é básico, que é a guia e a coleira. A gente não está falando nem no enforcador, a gente está falando no básico, que é a guia e a coleira. Por exemplo, quando eu moro em apartamento, quando eu coloco o pé do lado de fora, não na calçada, mas no corredor do meu prédio, o animal que eu sou tutor já está lá, já está seguro. Por quê? Pode abrir um elevador e ele entra. Ou pode abrir a casa do vizinho, o vizinho abriu a porta, ele corre, vai que ali já tem uma janela, ele sobe na cama e daqui a pouco tem ali um animal morrendo. Que informação chega aqui na Câmara em relação a esses ataques? A gente recebe muitas denúncias de que a população liga para a Central 1746 e não tem resolução porque a Central diz que não existe o serviço de resgate do animal, seja ele agressivo ou seja ele doente. Então, virou uma rotina nós termos que cobrar aos órgãos da prefeitura porque a população não consegue ser atendida pelo 1746. E esse animal, ele causa acidente, ele é agredido, ele pode ser morto porque a população fica com medo, não sabe como lidar com uma situação que é uma situação extrema. O animal, repito, sempre será vítima em toda e qualquer situação que envolva ele, o ser humano, e fica naquela questão. O ser humano não sabe como se comportar diante da situação, torna-se agressivo, o animal também fica com medo, acaba se tornando agressivo, e é claro, numa situação dessa, vai ter problema, e aí esse problema acaba atingindo tanto a espécie humana quanto os animais. Bruno, em muitos casos, as pessoas que estão com seus animais passeando na rua, essas pessoas elas não conseguem ter a noção do que fazer, né? Como se comportar, de que forma, se acontecer em uma situação como essa, como que a pessoa vai agir? Você diz no caso de um ataque? De um ataque. Então. Procurar colocar o cachorro numa situação mais alta. Eu já vi vários vídeos, por exemplo, da pessoa protegendo o cachorro e virando de costas, ou então já no chão, provocando uma queda. Como que a pessoa reage, né, numa situação como essa? Você vai tentar de todas as formas de que esse ataque não culmine numa mordida que pode ser fatal, né? Tanto ao cão quanto à própria pessoa. As pessoas criam esses protocolos, tem que pegar o cão pelas patas traseiras, não sei o quê. Só que o mais eficaz e o mais rápido é você asfixiar esse cão que está mordendo. Ele já vai ficar um pouco tonto, essa mordida vai ser afrouxada. Nessa hora você tem que imobilizar esse cachorro, porque um cão pega uma presa, ele sacode, que é justamente para quebrar os ossos, pescoço, parte da coluna, e ele faz isso muito rapidamente. Doutor Reinaldo,
A gente consegue transformar em uma lei mais rigorosa essa questão? Em primeiro lugar, a gente tem que entender, a gente tem que compreender que a luta pelos animais, que muitos chamam de causa animal, luta pelos animais, ela transcende as prefeituras, ela pertence ao Brasil inteiro, para dizer até no mundo, né? Porque os animais, quando a gente fala em animal, a gente discute muito cão e gato, mas não é só isso, né? Tem que lembrar dos silvestres, dos marinhos, dos exóticos, mas embora o nosso debate aqui hoje, especificamente, a nossa conversa seja especificamente sobre cão. O governo federal tem lá um departamento de proteção e defesa dos animais que já devia há muito tempo ter uma formatação de política com as prefeituras, mandando recurso, né, formatando simpósios, congressos. Acho que a gente tem que discutir muito no Brasil esse tipo de procedimento. Para a gente chegar onde a gente quer, para formatar tudo que a gente está conversando aqui, precisa de um grande projeto nacional. Isso vai acontecer um dia, não está acontecendo ainda, mas vai acontecer um dia. As prefeituras executam, mas elas têm que receber também recursos do governo federal para a gente avançar na educação, como foi falado aqui, na punição e na conscientização. Sem isso, fica difícil, está travado, a gente sente. O vereador que está na área e o próprio aqui, a gente sente que isso está muito travado, já vem lutando muitos anos sobre isso, está travado, é preciso uma conscientização nacional, porque isso já virou uma luta até mundial. Bom, chegamos ao final do nosso programa, uma mensagem final de cada um de vocês, arrematando o tema. Vereador. Lembrando sempre que o responsável é sempre o tutor, o animal é sempre a vítima e que nós precisamos, sim, que o tutor seja responsável, porque se ele agir de forma correta e como manda a legislação, esses acidentes não ocorrerão e a população viverá em harmonia, tanto os humanos quanto os animais. Bruno. Eu acho que proibir raças, como muitos países estão fazendo, não é solução para nada. A gente vai continuar tendo acidentes porque não é aquela raça uma vilã, são indivíduos, cães, em várias raças que podem provocar esse tipo de situação. É a gente capacitar as pessoas, passar informação, fazer o uso correto das ferramentas de adestramento, saber quando usar, em que situação, e aí sim a gente ter controle sobre os nossos cães para preparar cães para um convívio dentro de uma sociedade humana. Socialização de cachorro não é você soltar ele lá no parquinho, não. É você preparar o seu cão para um convívio dentro de uma sociedade humana. Doutor Reinaldo. Aproveitar a oportunidade para agradecer a TV Câmara mais uma vez, através do debate que a gente fez aqui, né, na Câmara em Debate, e parabenizar a pauta que vocês fizeram aqui, porque essa pauta permite a gente chegar e discutir isso na sociedade. É importante, como falaram aqui anteriormente, que a gente pare de criminalizar essas raças, como foi feito no passado, repito, com Pitbull, Fila e com Rottweiler. E debates como esse, pautas como essa, fazem a sociedade repensar suas próprias ações. Não tem que criminalizar o cão, você tem que cumprir a lei e punir o responsável. E programas como esse de vocês, que eu parabenizo, ajudam muito a chegar nesse grande debate que a sociedade precisa. Bom, nós aqui agradecemos a presença de todos vocês. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau.